A paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, meu irmão. Eu sou o diácono Claudionor Machado e este é o nosso Preparando-se para a EBD. Nós estamos no ano de 2020, estamos iniciando o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Encerramos no domingo próximo passado o trimestre que trata sobre a família construída segundo valores e princípios cristãos, a família natural. E agora nós iniciamos um trimestre extraordinário, quando nós vamos falar de um livro da Bíblia. Nós vamos estudar o livro chamado de Salmos, ou Psalmos, como está escrito em algumas versões mais antigas da Bíblia Sagrada. Nós temos uma certa divisão na Bíblia e dentro desta divisão está o livro dos Salmos. Você é nosso convidado a estudar conosco este trimestre, a aprender acerca dos Salmos. Este aqui é a capa da nossa revista, esse aqui é o livro do trimestre, mas essa daqui é a capa da nossa revista, a revista dos adultos. Esse aqui é o assunto dos adultos. E nós vamos estudar esse extraordinário assunto e certamente a tua vida espiritual melhorará, pois é com a utilização dos Salmos que nós temos momentos extraordinários de oração, nós temos palavras na hora da angústia, nós temos palavras na hora da alegria também. Fique conosco. Vamos fazer uma oração, dando início assim a esta aula e a este trimestre e pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Você é convidado a fazer esta oração comigo neste momento. Pai Santo e Eterno, eu agradeço a Ti, Senhor, por na data de hoje estar com vida, estar em Tua presença e pela oportunidade que Tu me dás, Senhor, de estar estudando a Tua palavra. Agradeço pela saúde, agradeço pela condição, pela capacidade de ter condição de estudar, Senhor, de ler, de entender a Tua palavra e de fazer a Tua vontade. Te peço que nesse trimestre, como fizeste em todos os demais, desde quando Tu tens inspirado os Teus servos a transmitir Tua palavra a esta humanidade, e principalmente agora, Senhor, com a oportunidade que temos de fazer via rede social, onde este conteúdo poderá alcançar pessoas das mais variadas possíveis. Eu te peço em nome de Jesus, nos orienta, nos capacita, para que nós possamos transmitir aquilo que essencialmente Tu queres para o Teu povo. Seja conosco, abençoe cada professor, abençoe cada aluno, abençoe, Senhor, o meu pastor, o pastor José Carlos de Souza, abençoe o meu superintendente da Escola Dominical, o pastor Sérgio, abençoe os meus colegas professores, dá-nos graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos ao estudo. Estamos aqui com o Josemar Domingos Rocha, seja bem-vindo. Lucas Silva, me parece que é o nosso evangelista Lucas Silva, seja bem-vindo também. Para este trimestre, nós temos algum material, como nós sempre fazemos no início do trimestre. Nós indicamos material para os irmãos. O primeiro material na realidade é a Bíblia Sagrada, né? Essa daqui é a Bíblia Thompson, é uma Bíblia extraordinária que ela traz no comentário, na introdução do livro dos Salmos, muitas explicações acerca dos Salmos, especialmente as divisões dos Salmos, pois ela é uma das maiores Bíblias de referências que existem, creio eu que a maior até hoje Bíblia de referência. Então, inicialmente eu te indico a Bíblia Sagrada, te indico a Bíblia do Instituto Pentecostal, eu te indico a Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra tem um estudo muito bom acerca dos Salmos, então eu te indico, e hoje faremos uso, na aula de hoje, da Bíblia Thompson. Aí na sequência te indico a revista, a minha já está com a capinha aqui, essa capinha eu já tenho desde 2002, se eu não estou enganado. Eu fui a uma convenção em Salvador em 2002 e adquiri esta capinha, e com ela as minhas revistas ficam sempre conservadas. E internamente aqui está o conteúdo da lição que nós haveremos de estudar, especialmente a lição de hoje, que daqui a pouco falaremos sobre ela. Indico para você o livro do trimestre. O comentarista do trimestre é o Bispo Abner Ferreira, que foi também o comentarista do trimestre anterior, um material extraordinário. E agora ele nos traz este comentário dos Salmos. Confesso para os irmãos que lendo o livro aprendi bastante. Inclusive, para a lição número 1, o livro envolve 6 capítulos. Você tem aqui o livro todo, ele tem 21 capítulos, mais conclusão e introdução e conclusão, porém 21 capítulos livres. E eu estudei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para a lição número 1. Imagine a qualidade do que tem aqui. Você deve adquirir o livro do trimestre, tá bom? Está conosco também Tati Moraes Furtado, seja muito bem-vinda.
Eu trouxe aqui para os irmãos material de primeira qualidade do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. O IBAD, ele traz aqui livros poéticos. Daqui a pouco eu vou explicar essa divisão, chegando nos livros poéticos. Mas dentro dos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cantares e Eclesiastes, nós temos Salmos. Então aqui nós aprendemos tudo sobre os Salmos. Muito interessante, você vai dispor desse conteúdo, nós vamos dispor desse conteúdo durante o trimestre. Aqui tem um livro também da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. A ETAD tem aqui livros poéticos do mesmo jeito. Talvez você esteja vendo aí ao contrário, porque a minha câmera está virada para mim para que eu possa interagir contigo. Mas aqui livros poéticos, tá bom? Do mesmo jeito, aqui dentro nós temos o comentário dos Salmos. Nós vamos usar esse conteúdo para a glória do nome de Jesus e para a tua compreensão. Vamos à frente. Trouxe aqui ainda este livro aqui da CPAD, História dos Hinos que Amamos, do pastor Silas Daniel. Aqui você tem a história de cada hino da harpa, porque os salmos são o hinário dos judeus. E este aqui é o nosso hinário. Você tem muitos hinos que canta hoje e não sabe o porquê. Neste livro aqui você vai saber o porquê de cada hino. Inclusive na lição de hoje nós vamos fazer comentários sobre algumas figuras da música. E uma delas é a pausa. Nós vamos comentar sobre a pausa. E aqui você sabe como a pausa é utilizada nos nossos hinos. O que ela significa? Então eu te oriento à aquisição deste livro da CPAD. Quando eu adquiri foi R$40. É um investimento que vale a pena. Eu trouxe aqui ainda para os irmãos este comentário bíblico de Halley. Comentário bíblico de Halley, onde ele comenta toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E aqui devidamente tem o livro dos Salmos. Está aqui o livro de Jó e aqui está o livro dos Salmos. Deixa eu abrir aqui logo bem no início, na introdução, que hoje é só para apresentar aqui, ó. A partir daqui você tem todo o comentário acerca dos Salmos, passando aqui página por página, e você vai estudando aqui salmo por salmo, Salmo 16, 17, 18, 19, 20, o que cada um quer dizer. Então eu te indico este comentário bíblico de Halley. Eu trouxe ainda para vocês o comentário devocional da Bíblia. Esse aqui é o de Lawrence Richards. Então ele tem esse comentário da Bíblia, um comentário devocional da CPAD, um material em capa dura, um livro muito bom, aqui ó, para você ver, um livro muito bom. E lá no seu interior, lá no local exato, ele tem um comentário dos Salmos. Aqui está o comentário dos Salmos, certo? Aqui ó, começa aqui ó, Salmos, ele começa descrevendo a introdução, o que é, quem escreveu, quem não escreveu, como está dividido cada livro dos Salmos, a equivalência dos Salmos com o Pentateuco. Nós vamos discutir isso aqui hoje. Aqui tem, ó, já tem ó, Levíticos, Números, toda a equivalência. E é interessante que ele vem com algumas ilustrações, como você pode observar essa ilustração aqui, que vai te fazer entender o que ele está dizendo. É uma forma lúdica de transmitir o conteúdo. Aí ele vem aqui, devocional, o que esperar. Então, aqui há um comentário extraordinário sobre os Salmos. Eu indico para você, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu trouxe aqui para vocês um dos livros que compõe o comentário bíblico de Matthew Henry. A gente pronuncia Matthew Henry, mas a pronúncia é Matthew Henry. Esse Matthew Henry aqui, ele tem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu comprei esse livro quando eu participei também de um congresso de escola dominical em Rio Verde, Goiás. Eu estive em Rio Verde, Goiás, pude ver o quarteto Gilead cantar bem de perto. Tivemos alguns papos ali legais ali, e a CPAD estava lá e com promoção de livros eu comprei o comentário completo da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E esse aqui é o comentário dos livros poéticos. Aqui você vai encontrar bem aqui, ó, de Jó a Cantares de Salomão. Aqui, ó, de Jó a Cantares de Salomão. Então aqui você tem o comentário dos Salmos. E aqui é um detalhe, não é só os grupos, porque você tem os Salmos inteiro, o saltério com 150 salmos, 150 hinos. Aí você tem 5 grupos, né, com salmos de 1 a 41 e aí vai. E você tem depois o salmo especificamente, e você tem os versos de cada salmo. Aqui
ele traz a história, ele vai falar dos escritores, ele vai falar dos músicos que Davi colocou para organizar os salmos, ele vai falar da Septuaginta, ele vai falar da explicação dos salmos no Novo Testamento, que nós vamos daqui a pouco comentar, que trata-se do Cântico dos Degraus. Uma das explicações acerca da organização é o Cântico dos Degraus. O Matthew Henry, ele trabalha com isso aqui, é um material que é indispensável. Você deve adquirir este material. Eu estou olhando aqui, na época que eu comprei a coleção inteira por R$380. E um detalhe, irmãos, muito desse material você consegue na internet já em PDF. Muitos livros desses já caíram em domínio público. Então, se você entrar na internet e colocar o título do livro exato, do jeito que você quer, sem faltar uma vírgula ou passar uma vírgula, e colocar na frente a palavra PDF ou as letras PDF, você pode dar um enter que ele já vai abrir direto onde é que aquele material está na internet. Você pode baixar para o seu celular e estudar. Alguns irmãos têm aí milhares de livros. Eu, por exemplo, tenho inúmeros livros em PDF. Eu participo de alguns grupos do WhatsApp. Aí os irmãos mandam os livros, a gente sempre pede livro lá, os irmãos mandam, a gente baixa e estuda por esse livro também. A vantagem é que onde você estiver, você consegue estudar. Eu, por exemplo, abro no tablet, abro no smartphone, abro no notebook. Eu estou com o notebook aqui na minha frente nesse momento, que tem o cronograma da aula que nós vamos seguir, né? Então ele abre e facilita muito a compreensão, eu te indico. E por último, eu tenho aqui o comentário bíblico NVI, Nova Versão Internacional. Esse aqui é da editora Vida, aqui ó, editora Vida. E o comentário bíblico NVI, ele vai trazer também comentário da Bíblia inteira, com todos esses pormenores que nós já citamos, falando da Septuaginta e assim por diante, e vai nos trazer também um comentário específico dos Salmos. Deixa eu só abrir aqui no local para você ver, o local exato, que eu já tinha feito um estudo, estava bem lá na frente, mas eu quero abrir o local exato para te dar esta compreensão. Olha, eu estou aqui no livro de Jó, é muita coisa que tem. Pronto, chegamos aqui no livro dos Salmos. Aqui está, Salmos. A partir daqui, a gente começa o estudo do nosso assunto, né? Livro dos Salmos. Pois bem, a nossa lição está dividida em 13 partes. O nosso trimestre, melhor dizendo, está dividido em 13 partes. Na primeira lição nós temos Salmos, um guia devocional para o cristão. Nós vamos estudar essa lição hoje. Salmos, um guia devocional para o cristão. Devocional. Os Salmos é para te levar a pensar, para te levar a elevar em levo espiritual, para te levar a buscar a presença de Deus e outros sims. Lição 2. Jesus Cristo e missões. Então nós vamos estudar acerca da presença de Jesus lá nos Salmos. Nós temos salmos messiânicos, tem salmos que falam exclusivamente de Cristo. Inclusive Satanás, Lúcifer, fez uso dos salmos. Quando tentou Jesus, ele disse: pula daqui, porque está ordenado aos teus anjos para que te sustenham em suas mãos, de forma que tu não tropeces com teu pé em pedra. Então isso está nos Salmos. Lição 3, o Supremo Bom Pastor. Nós vamos tratar do Salmo 23, aí tem um livro que eu não trouxe hoje, mas vou trazer, é o livro do pastor Luiz de Matos. Ele trabalha exclusivamente dos Salmos 23, um abraço ao pastor Luiz de Matos, se estiver me ouvindo neste momento. Lição 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor, as veredas do Senhor. Nós vamos estudar o que são veredas, como é que elas se apresentam. Em alguns momentos elas se apresentam até como sombra de morte, porque ela tem que passar por um local onde corre riscos de salteadores, riscos de animais ferozes. Nós vamos entender isso aí, o que o salmista está dizendo. Lição 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Quando Deus trabalha com o povo, como ele age. Tem uma música que diz que o Deus da montanha é o mesmo do vale. E quem está com o Senhor o abençoa. O Salmo 37, verso 5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então vamos à frente. Lição 6, um chamado ao arrependimento. Nós vamos ter ali o rei Davi orando e dizendo: não afaste de mim o teu Espírito Santo, renova em mim um coração puro, cria em mim um coração reto. Nós vamos estudar isso aí, está nos Salmos. Lição 7, a confiança em tempo de aflição.
o salmista vai dizer: Senhor, em ti confio, minha fortaleza. Tem hora que nós confiamos nas nossas condições, nas circunstâncias, no dinheiro, na política, em outros homens, mas a nossa confiança está em Deus. Por exemplo, agora em momento de coronavírus, eu achei muito interessante que a igreja brasileira foi chamada para orar. E o presidente da República chamou a igreja para orar. Muitos deputados federais e pastores entraram nesta linha e a igreja está orando. Dia sexta e sábado, a igreja em jejum, a igreja em oração. Domingo, a igreja em jejum. Isto é inédito, nunca aconteceu isso antes na história do Brasil. E nós temos este privilégio, porque sabemos que é o Senhor quem pode afastar as pragas. Então, cuide disso, e o Salmo vai explicar isso aqui. Lição 8. Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. No Salmo você vai aprender a orar a Deus. Vamos trabalhar sobre isso. Lição 9. Um chamado à adoração e um alerta. Você deve buscar ao Senhor, você deve adorar a Deus. E hoje em dia, adora-se a quem? Posso dar uma dica? Adora-se a homens, adora-se ao dinheiro, adora-se aos prazeres. Mas nós vamos aprender que a adoração deve ser direta a Deus e Ele não dá a sua glória a outrem. Isso está nos Salmos. Lição de número 10. Rendendo graças ao Senhor. É que eu assinei aqui e uma letra aqui ficou parecendo um P, ficou parecendo um R. Rendendo graças ao Senhor. Nós vamos aprender nesta lição aqui o que seja louvor e adoração. Nós vamos render graças a Deus, né? Agradece-se a Deus pelo que Ele faz. Agradece-se a Deus pelo que Ele faz. Adora-se a Deus pelo que Ele é. Nós vamos estudar isso aqui. Lição 11. Celebrando a palavra de Deus. Nós vamos ver o quanto a lei do Senhor ela é rica. A tua lei para mim é importante. A tua lei para a minha vida. Nós vamos estudar isso. Lição 12, edificando a família com temor e confiança do Senhor. Aí nós vamos voltar lá, nós vamos lá para os Salmos 127 e 128, que no trimestre passado fizemos tanto uso dele. E no 127 e 128 nós vamos estudar a família mais uma vez. Nós vamos falar do pai, da mãe, dos filhos, da relação conjugal, do ambiente, do lar. Nós vamos estudar isso. E na última lição 13, orando pela intervenção divina. E aqui nós vamos meio que fazer uma repristinação em alguns pontos anteriores, mas dizendo que Deus é quem pode agir em nosso prol, em nosso benefício. Está conosco ali também o Calberto Oliveira, meu amigo, meu irmão. Um abraço, Calberto, seja muito bem-vindo. Vamos então à nossa revista, e você deve já ter a sua revista em mãos, para que a gente possa iniciar o nosso estudo. Então estamos estudando no trimestre Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Então, vamos aprender nos Salmos, que os Salmos nos levam a introspectar. Nós vivemos muito externos, seria o exógeno. Nós precisamos viver endógeno, nós precisamos viver internamente. Precisa dentro de nós haver a compreensão de quem nós somos, onde nós estamos, para onde nós vamos, quem é o nosso Deus, como devemos fazer isso, e os Salmos o levam para este fim. Vamos lá. Lição número 1, Salmos, um guia devocional para o cristão. Esta lição será exibida no dia 5 de abril de 2020, será estudada em 5 de abril de 2020. Texto áureo da nossa lição. Cantai louvores ao Senhor com harpa. Cantai louvores ao Senhor com harpa. Com a harpa e a voz do canto, ou seja, em outras palavras, toque-se a harpa, porque tem músicas que são para instrumentos de corda. Você vai aprender isto no estudo desse trimestre. E a voz deve alcançar, deve acompanhar. Logo, Deus deve ser louvado com instrumentos, não só de corda, mas de sopro, instrumentos, símbolos, instrumentos de percussão e também com a voz. Salmos 98, verso 5. Nós vamos aprender muito nesse trimestre, viu? E eu acabei me arriscando a querer entrar no campo da música. Estou estudando a partitura. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, porque esqueci de apresentar, me desculpe, porque em alguns momentos nós vamos ter que fazer uso. Aqui está. Então eu tenho a harpa cristã em algumas afinações. Eu tenho ela em si bemol,
eu tenho ela em Mi bemol e estou tentando aprender instrumento de sopro. No momento eu estou tentando o saxofone. Por quê? Porque eu acho maravilhoso a música. A música ela é extraordinária. Ana Maria de Souza, seja bem-vinda. Então, o Salmos, ele nos leva a este fim. Deus não tem somente compreensão teológica. Deus tem também na Bíblia Sagrada o caminho do louvor. E esse trimestre é para esse fim. Verdade aplicada. O livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Irmãos, os Salmos parece que é o livro mais lido que existe na Bíblia Sagrada. Poucas pessoas querem ler Apocalipse ou compreendem Apocalipse, mas todos leem Salmos. Todos têm um versículo de Salmo na mente. E este livro não deve somente ser lido, ele deve também ser compreendido e aplicado à vida cristã. Vamos à frente. Objetivos da lição. Nós já dissemos que a dinâmica da lição da escola dominical é que ela tem 3 objetivos e cada um objetivo corresponde a um ponto. Então vamos lá, o primeiro objetivo é apresentar uma visão panorâmica dos Salmos. Primeiro objetivo, uma visão panorâmica. Primeiro ponto, título de visão do livro dos Salmos. Então, título de visão do livro dos Salmos, né? E autores, né? Do livro dos Salmos e seus autores. Então, é o primeiro ponto. Segundo objetivo, mostrar a importância dos cânticos. Qual é a importância do cântico? Tem um livro que eu não trouxe, mas eu trarei na próxima videoaula, onde ele tem o título do púlpito. Não, o culto e suas formas. O culto e suas formas. No livro O Culto e Suas Formas, eu também tenho o livro do púlpito, mas o que eu quero fazer referência é o culto e suas formas. Ele mostra exatamente onde o louvor deve entrar naquele exato momento. E aí nós vamos aprender que o irmão que vai no velório não vai cantar o hino Livre Estou. Livre estou, livre estou. Não vai cantar o hino Sois Bem-vindo. Sois bem-vindos, sois bem-vindos. Não vai. Você vai cantar o hino próprio. Oh, que saudosa lembrança! Porque nós temos que aprender a utilizar o hino no devido momento. Então, este é o objetivo, o fim do segundo objetivo, que está no segundo ponto, que diz bem assim, o nosso segundo ponto. Principais características do livro dos Salmos, porém aplicando à nossa dinâmica atual. O terceiro objetivo diz destacar alguns termos específicos dos Salmos. Nos Salmos tem algumas coisas lá que chamam a atenção. Lá você vai ler det, het. Você vai ver expressões gregas lá nos Salmos. Você vai ver a expressão selá. Você vai ver aos filhos de Coré, ao ministro da música. E nós vamos estudar esse assunto aí. Então no terceiro ponto diz bem assim, esclarecendo algumas expressões, para que você não fique, você vai estudar o que é um acróstico, para que você não fique perdido no estudo do livro dos Salmos. Pedro Matos está aí, seja bem-vindo, meu irmão, aquele grande abraço, viu? Obrigado por estar conosco. Vamos lá, texto de referência. O nosso texto de referência está no livro dos Salmos, é lógico, em 3 salmos diferentes, nos Salmos 42, nos Salmos 44 e nos Salmos 45, todos no verso 1. Salmos 42, verso 1, diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, verso 1. Salmos 44, verso 1. Ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Verso 44, Salmos 44, verso 1, diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Ó, a poesia dos Salmos aflorando, parece até que nós estamos ouvindo um grande poeta usando seu vocabulário, seu vernáculo para nos transmitir as emoções que estão dentro do seu coração. A minha língua é a pena de um destro escritor. O meu coração ferve, meu coração arde. Isto é uma figura de linguagem, é lógico, com palavras boas.
Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Isto é muito lindo. Fique conosco, vamos à frente. Vamos à introdução da lição de número 1, que diz: é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro dos Salmos em algum momento de sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido de seus ensinamentos, portanto, é necessário conhecê-lo. É necessário você conhecer o livro dos Salmos. Primeiro ponto da nossa lição tem 3 pontos, conforme já dissemos. O primeiro ponto diz: título, divisão do livro e autores. Vamos à frente. Neste tópico, analisaremos o título, a divisão e os propósitos e os prováveis autores do livro dos Salmos, né? Vamos lá. A palavra Terrilim no hebraico significa louvor. Por isso, podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. O livro dos Salmos, o livro dos louvores. Você vai lá para o Salmo 150, tem: cantai ao Senhor um cântico novo. Você vai para o Salmo 100, tem: celebrai com júbilo ao Senhor. Salmo 150, Salmo 100. Então pode muito bem o livro dos Salmos ser chamado de o livro dos louvores. Você não perde nada. É igual em Atos dos Apóstolos. Nós temos a expressão Atos dos Apóstolos e Atos do Espírito Santo. Então Salmos é o livro dos louvores. Terrilim é o livro dos Salmos. Então quando você pega a Bíblia hebraica, que você vai ver lá o Terrilim, eu tenho aqui a Bíblia hebraica completa e tenho a Bíblia de Jerusalém, lá o nome do livro é Terrilim, entenderam? Vamos lá. Item 1.1 é onde está o título dele. Item 1.1, Terrilim, livro dos Salmos, livro dos louvores. Interessante, né? Vamos agora ao item 1.2, porque a intenção é direcionar você sem perder tempo. No item 1.2, a divisão do livro, nós temos a seguinte expressão: é comum considerar a divisão do livro dos Salmos em 5 livros, que começam respectivamente no Salmo 1 e aí segue. Agora preste atenção, a Bíblia toda, ela está dividida. Vamos entender a divisão da Bíblia inteira para que nós cheguemos nos Salmos. Você tem a Bíblia inteira dividida em 2 grandes blocos: o bloco do Antigo Testamento e o bloco do Novo Testamento. Então você tem Antigo e Novo Testamento. Recentemente alguém disse que o Antigo Testamento está revogado. O Antigo Testamento não está revogado. Ana Paula Oliveira, seja bem-vinda. O Antigo Testamento está plenamente válido. Está conosco aí também o pastor Carlos Júnior Gramacho. Meu pastor, Deus te abençoe. O Antigo e o Novo Testamento se completam. Você tem Antigo e Novo Testamento. Então vamos deixar o Novo Testamento de lado e vamos para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tem a seguinte divisão: lei, história, poesia e profecia. Lei, história, poesia e profecia. Certo? Lei, história, poesia e profecia. Esta profecia é profetas maiores e menores. Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas lei, história, poesia. Poesia. No fator poesia, você tem os livros que compõem a poesia. Você tem, que inclusive eu mostrei para os irmãos aqui, que o curso de teologia ele trabalha exclusivamente sobre este tema. E eu mostrei também o Matthew Henry, que ele diz aqui, ó, de Jó a Cantares de Salomão. De Jó a Cantares de Salomão. Então você tem Jó, Salmos ou Psalmos, como está em inglês, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Estes são os livros que compõem a poesia. Aí o curso de teologia vai trabalhar justamente sobre os livros poéticos. Está aqui, ó, a Etade, está aqui o Ibade, livros poéticos. Dentro dos livros poéticos, Jó, Salmos, você tem o livro dos Salmos. E o livro dos Salmos divide-se em 5 divisões. Se eu fosse você, já estava anotando isso aí, porque é importante. O livro dos Salmos está dividido em 5 blocos, em 5 grupos, em 5 livros. O grande Salmos divide-se em 5. Primeiro livro, do Salmo 1 ao Salmo 41. Primeiro livro, Salmo 1 ao Salmo 41. Segundo livro, o segundo livro está do Salmos 42 ao Salmo 72. 42 a 72. O terceiro livro dos Salmos, ele está dos Salmos 73 a 89. 73 a 89. O quarto livro dos Salmos está nos Salmos 90 ao Salmo 106.
90 a 106. E o quinto livro dos Salmos está no 107 ao 150. Aí você já tem a divisão dos Salmos, né? Porém, um detalhe interessante. Quem é que colocou os Salmos nesta ordem? Porque quando nós começamos a estudar os Salmos, nós temos uma surpresa. O Salmos número 1 não foi o primeiro a ser escrito. Se nós fôssemos colocar numa ordem cronológica, e eu fiz esta anotação aqui esta semana quando estava estudando, deixa eu encontrá-la aqui para eu mostrar para você. Se nós formos colocar os Salmos numa ordem cronológica, o primeiro Salmo que nós colocamos aí é o Salmos 90. O Salmos 90 seria o primeiro Salmo. Sabe por quê? Porque o Salmos 90 foi escrito por Moisés. E Moisés escreveu os Salmos 90 no ano 1440. Deixa eu mostrar para você aqui a minha colinha, ó. Aqui está a colinha, eu estava estudando, aí eu fiz questão de fazer uma observação para você estar aparecendo o contrário. Me desculpa aí, tá? Mas se você quiser essa colinha aí, manda para mim aí no WhatsApp ou deixa depois o comentário aí que eu pego essa colinha e te mando. Então o primeiro Salmos foi o Salmos 90, não foi o Salmo primeiro, o que nós temos lá. Mas Jairo dos Santos, ô Jairo, como é que você está? Se for o que eu estou pensando, está fazendo contato conosco lá dos Estados Unidos, lá de Boston. Como é que você está, meu irmão? Tudo em paz? Então, se você for observar, os salmos foram organizados por alguém. A organização dos salmos deu-se pela Septuaginta. A Septuaginta foi um movimento, um grupo de homens que fez uma tradução do Antigo Testamento em grego, em hebraico e aramaico para o grego, né? Tinha hebraico e tinha aramaico para o grego, ali no período interbíblico, antes de Cristo. E a Septuaginta, quando ela fez essa tradução, ela organizou toda a Bíblia. A divisão que nós passamos foi feita pela Septuaginta. É uma divisão lógica. Ali Esdras teve a sua compreensão, que Esdras foi antes da Septuaginta, mas Esdras também organizou. Nós temos Samuel, que organizou antes do cativeiro babilônico, né? O último juiz, Samuel, organizou. Aí depois do cativeiro babilônico, Esdras também fez uma organização. Por isso que nós temos lá o livro de Crônicas. O livro de Crônicas e o livro de Reis e Samuel e Reis são semelhantes, só que Crônicas é depois do cativeiro, Samuel e Reis são de antes do cativeiro. Aí o Esdras fez essa organização. Só que depois disso, no período interbíblico, veio a Septuaginta, e na época da Septuaginta já tinha os profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias, Malaquias, já tinha todo o conteúdo do livro de Esdras e de Neemias. Aí a Septuaginta, que fez a tradução, né, lá do Egito, fez a tradução da Bíblia, ela reorganizou. E ao organizar, ela colocou cada livro numa posição, porque esses livros têm um tema. Eu vou explicar para você a linha desses livros. De sorte que o Salmo primeiro não é o primeiro a ser escrito cronologicamente. O primeiro a ser escrito foi por Moisés, em 440 a.C. Moisés foi escritor também do Salmo. Aí nós temos ali por volta do ano 1003, regredindo a 963, que é o período de Davi, Davi escrevendo seus salmos. Davi escreveu 73 salmos. Então, depois de Moisés, nós temos Davi. Porque a gente costuma dizer que os salmos são todos feitos por Davi. Não são. Existem salmos de Davi, existem salmos de Moisés, existem salmos de vários outros escritores que nós vamos comentar breve aqui. Aí, na sequência, nós vamos ter um outro grupo de salmos lá por volta do ano 430, justamente com o próprio Esdras. O Esdras escreveu salmos em 430, ele escreveu o Salmo 119, que é aquele salmo, o maior salmo da Bíblia, né? Foi escrito por Esdras, o 119, isso lá em 430 a.C., está regredindo, está descendo de 1440 e vai chegar até, a regressão é até os dias de Cristo, né? Aí em 520, nós temos aí Ageu e Zacarias escrevendo salmos também. Ageu e Zacarias escreveram o salmo, foram autores do salmo por ordem 146 e 147. Veja que a Septuaginta cuidou de colocar esses dois salmos juntos, inclusive 146 e 147. De sorte que, cronologicamente, esta é a ordem da escritura dos salmos. Nós temos aí um período de aproximadamente 1000 anos, ou quase 1000 anos, de 1440 a
520 a.C., os escritores sacros estão escrevendo os seus salmos, e dentre eles o mais conhecido é o salmista Davi. Agora, uma curiosidade para você. Você lembra que eu disse que os salmos estão divididos em 5 grupos, em cinco livros? Lembram disto? Pois bem, os 5 livros dos salmos equivalem aos 5 livros do Pentateuco. Para você se situar, nós estamos no primeiro ponto, no segundo item, divisão do livro. Nós estamos no primeiro ponto, segundo item, divisão do livro, tá bom? Pois bem, os livros que compõem, os salmos que compõem o livro 1, que vão do 1 ao 41, a sua temática é uma temática semelhante ao que nós temos lá no livro do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você vem cá para os salmos e ele vai falar como as coisas são dentro da temática, dentro do pano de fundo, das coisas principiadas, das coisas que levam o homem a aproximar-se de Deus. Nos salmos, no segundo grupo dos livros dos salmos, que vão do 42 ao 72, nós temos temas relacionados ao êxodo, à saída do Egito. Tem salmos que cantam isto. Aí no terceiro grupo dos salmos, nós temos os salmos do 90 ao 106. O tema é equivalente ao tema de Levíticos, Gênesis, Êxodo, Levíticos. Quando nós vamos do 72 ao 89, 73 ao 89. Quando nós vamos do 90 ao 106, agora que é o 90 ao 106, desculpa, tá? No 90 ao 106, nós temos temas do livro de Números. E quando nós chegamos do 107 ao 150, nós temos temas do livro de Deuteronômio. E aí quem estuda teologia vai lembrar que Deuteronômio é aquele livro da repetição da lei. O povo nasceu durante o deserto, os que nasceram em Canaã morreram durante o deserto, e os que nasceram durante o deserto estão chegando em Canaã. Os que nasceram no Egito morreram durante o deserto, e os que nasceram durante o deserto estão chegando em Canaã. E Deus então mandou Moisés repetir a lei para estes que estavam chegando em Canaã. Do mesmo modo, os salmos que tratam desta temática de reorientação, de falando da chegada da terra prometida e tal, estão relacionados intimamente com o tema do livro de Deuteronômio, assim fazem parte do segundo livro dos Salmos, do quinto livro dos Salmos. Olha que interessante, Salmos está dividido em 5 livros, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, certo? Vamos à frente então, que nós temos mais coisa para estudarmos. O item 3 do primeiro ponto vai dizer autores. Quem são os autores dos Salmos? Nós já demos uma pincelada, mas nós vamos comentar sobre eles aqui. Além de alguns de autoria desconhecida, os autores dos Salmos são Davi, Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, filhos de Corá. E esses filhos de Corá aqui você vai encontrar em algumas bíblias chamados filhos de Coré. Lá está escrito assim, Salmo dos filhos de Coré. Eu sempre faço questão de comentar sobre esses rapazes porque eu vejo aqui uma fé muito grande. Presta atenção. Lá durante o deserto houve um momento que Coré, Datã, Abirão e On, esse pessoal se reuniu contra Moisés. Moisés teve algumas afrontas durante o deserto. Teve uma afronta com Miriam, teve uma afronta com Arão também. Os dois se uniram, um deles pegou lepra, parece que foi a Miriam, e assim por diante. E num dado momento, esse grupo se levantou-se contra Moisés. Aí Deus, que sempre esteve diante de tudo, nós vamos estudar isso aqui lá, parece que na lição de número... Lição de número 8. Nós vamos estudar na lição de número 8 esse tema. Deus, que sempre toma pé da situação, Deus disse a Moisés: Ti Novais, Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem contigo? Deus disse o seguinte: afastem-se das casas de Coré, Datã e Abirão. Coré, Datã e Abirão. O On também está nesse contexto, mas nesse momento o Senhor não falou de On. Afastem-se das casas deles, e eu vou tomar providências. Quando
o povo se afastou, todo o arraial se afastou e ficaram só as casas deles ali, a terra abriu e as casas deles foram engolidas por uma brecha que se abriu na terra. Um terremoto veio, a terra rachou e as casas deles foram engolidas. Mas acontece que os filhos de Coré não ficaram abalados com isso. Os filhos de Coré continuaram servindo ao Senhor. Esses aqui foram salvos e existem coisas que a gente vai descobrir só na eternidade. Então há um outro livro que eu indico para você. É o livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Eu esqueci de trazê-lo, mas eu indico porque neste momento a história de cada um você consegue encontrar. Então os filhos de Coré também foram autores de salmos, de muitos dos salmos. Existem salmos de Davi. Davi escreve rasgando a sua alma diante de Deus. O salmo de Moisés, que nós já citamos, que é o 90. Salmos de Salomão, de Asaf e assim por diante. Então você precisa saber que nem todos os salmos são exclusivamente de Davi. Davi tem só 73 salmos. Os salmos são 150, então quase metade são de Davi, mas não são todos, tá bom? Vamos à frente. Vamos partir para o segundo ponto da lição. A nossa lição, o primeiro ponto nós já passamos, que acabou de falar sobre título, divisão do livro e seus autores. E agora vamos ao segundo ponto, que é principais características do livro. Principais características do livro dos Salmos. Eu acho interessante, gente, que na Bíblia, se você quiser um livro fúnebre, você encontra. Nós temos o Lamentações de Jeremias. Você pode ler Lamentações de Jeremias, que é um livro fúnebre. Inclusive, você deve ler Lamentações de Jeremias com um pesar. Deve ler quase chorando, porque Jeremias escreve o seu livro vendo o povo indo cativo para o cativeiro babilônico, indo cativo para a Babilônia. E Jeremias chora e diz: eu não te avisei, por isso que o nome é Lamentações de Jeremias. Agora, você quer um livro de renovo, você lê Salmos. Um livro de conforto, você lê Salmos. Se você quer um livro que aponta para o futuro, você vai ler justamente Apocalipse. Você quer um livro que mostra o passado, você vai ler Gênesis. Você quer livro de profecias, você tem os profetas maiores e menores. Você quer entender o cativeiro babilônico, você vai ler Daniel. Você quer práticas para a vida, você vai para Provérbios. Provérbios é prática para a vida. Você quer fazer uma reflexão da própria vida, você vai para Eclesiastes. Eclesiastes tem uma retrospectiva da própria vida, como o homem deve ver sua própria vida. Você quer algo que mova com as suas emoções, especialmente no sentido eros, você vai para Cantares. Aí você lê o livro de Cantares para a tua esposa. Pode ir para Cantar. Agora, se você quer algo assim que vai te aproximar de Deus, algo que vai trabalhar com o teu interior, você vem conosco para o livro dos Salmos. Legal, né? E aqui nós vamos ver as características deste livro. O livro dos Salmos, é a pequena introdução que tem ali na revista, é classificado como literatura poética hebraica. Aqui, literatura poética hebraica requer que nós façamos uma pequena explicação. Você não pode ler a literatura hebraica como se fosse literatura brasileira, não fecha. Existe toda uma ritmologia diferente, uma compreensão diferente, um jogo de palavras diferentes. Por exemplo, se eu usar, eu até fiz isso em outro momento, se eu usar aqui a expressão barril, você pode até entender, mas esta expressão não serviria lá em Israel. Do mesmo jeito que, como está lá em Cantares, que é um poema, você tem que lembrar que nós estamos tratando de livros poéticos, Salomão dizer que a sua amada era mais bela do que as éguas dos carros de Faraó, não encaixa nos dias de hoje. Vai chamar alguém de égua, vai chamar alguém de vaca, vai chamar alguém de jumento para você ver o que vai acontecer. Não encaixa, não fecha. Vai chamar alguém de papagaio, de sei lá, de cobra, não fecha. Agora, quando você entende que aquilo foi aplicado àquele povo, naquele contexto, você vê que tem valor. Então, o Salmo 128, por exemplo, ele vai falar da família, que nós vamos estudar isso aí no momento próprio, mas ele compara a família como uma árvore. Ele compara a família, dentro da família tem a mulher, o marido, a mulher e os filhos, e ele pega a mulher e compara a mulher a uma árvore. Aí vai comparar os filhos a outra. A mulher vai ser uma videira, os filhos vão ser uma oliveira. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a mulher transmite alegria e os filhos são consagrados diante de Deus.
e assim por diante. Então você precisa entender que os salmos tratam de uma literatura poética hebraica de 3.000 anos atrás, 1440 para hoje você tem 3.400 anos atrás, passados. Olha, se a língua ela é viva, se a nossa língua se modifica, se expressões surgem a qualquer momento, por que a Bíblia Sagrada, inspirada por Deus, não teria riqueza de significado na época em que ela foi escrita? Então você, ao ler, você não deve forçar a interpretação para os teus dias. Isto chama-se exegese. Você deve compreender o texto e tentar entender o que o texto está dizendo. Isto chama-se exegese. Imagine aí Davi, o grande rei, escrevendo sobre o Senhor. Como é que Davi diz? Como é que eu vou comparar o Senhor a mim? Qual é a minha relação com o Senhor? Aí Davi foi pastor de ovelha. E certamente lembra de quando ele ficava sobre uma rocha ou sobre uma árvore, observando as ovelhas no pasto, comendo. Ele daqui olhava lá distante a última ovelha. Quando a ovelha ia se afastando para um lado, ele já descia, tomava uma providência, ia lá, pegava o cajado e botava elas de volta. Aí ele guiava e deixava elas irem descendo em relação às águas, deixava elas ir devagarzinho, porque tocar uma ovelha bruscamente ela não vai comer. Eu já fui pastor de ovelha em Delmiro Gouveia, no estado de Alagoas, lá no Mochotó, que já fica ali próximo de Água Branca, já chegando aqui na Bahia, em Paulo Afonso, e também em Delmiro Gouveia. Eu criei ovelha em Delmiro Gouveia. Eu era garoto, entre meus 10 e meio aos 12 anos, eu cuidei de ovelha. Eu sei como é que é. Então Davi, quando ele foi falar, ele lembrou da relação que ele tinha com Deus. Aí Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou, como diz algumas expressões, não me faltará. Não é a discussão aqui agora, nós vamos tratar dela na lição própria, que vai ser a lição de número 3, o Supremo Bom Pastor. Aí nós vamos discutir esse assunto. Aí Davi lembra dele com a sua funda, atirando pedra para afastar cachorros, afastar lobos. Davi chegou perante o rei Saul e disse: ó, teu servo não é somente um criador de ovelha. O teu servo, em que pese setembro, eu estou parafraseando, teu servo já tirou uma ovelha das garras de um animal feroz. Você sabe o que é isso? Aí Davi recorda que ele estava sempre protegendo a ovelha. Então ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Olha, Davi está vendo ele cuidando das ovelhas, as ovelhas descendo para beberem água, as ovelhas andando com calma. Aí ele diz: ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, porque tem o vale onde se passava, era escuro, animais ferozes poderiam sair, salteadores. Aí ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está conversando diretamente com Deus. Senhor, o Senhor é meu pastor, Senhor. Não, nada vai me faltar, não. O Senhor é meu pastor. Sabe por quê? Porque deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É um diálogo de Davi. Aí diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria medo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola, Senhor. Não é uma expressão horizontal. Esse diálogo do Salmo 23 ele é vertical. Só que por que isso é possível? Porque Davi usou a sua compreensão poética e se valeu de momentos que estavam em volta dele. Assim são os salmos. Há um salmo que diz: quando nós estávamos no cativeiro, aqueles que nos aprisionavam diziam: toca-nos um dos vossos hinos de Sião. Aí, como é que a gente vai tocar? Nós estamos cativos, as nossas harpas estão penduradas. Então você precisa entender. Por exemplo, o Salmo 136, quando fala da retirada do povo do Egito e o direcionamento a Canaã, que a gente fala louvai ao Senhor dos Senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aí ele vai seguindo e diz: aquele que com mão forte, com braços estendidos, nos livrou de reis famosos, Og, rei de não sei quem, fulano, rei de não sei o quê, porque a sua benignidade é para sempre. Então o irmão precisa entender que, estudando os salmos, nós temos literatura poética hebraica, não é literatura brasileira, que é diferente, tá bom?
Os escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos linguísticos. Então, compete a nós conhecermos estes recursos de linguagem, que o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, falava tanto sobre eles. Metonímia, prosopopeia e assim por diante. Nós vamos fazer uso de muitos aqui, tá? Mônica Dantas, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Vamos à frente. Vamos então ao primeiro item do segundo ponto, que trata sobre a poesia hebraica. Não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento. Era comum escrever-se dentro do contexto que era conhecido por eles. Recentemente eu estava estudando um conteúdo acerca dos vikings, e eu lembro que alguém tocou, alguém cantou, alguém trouxe um instrumento, e é incrível quanto a música deles não tem a rima da atualidade, que aí você vai encontrar músicas gospel, você vai encontrar música sertaneja. Ô Clebson Vieira, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Mas acontece que é a música deles, eu não posso fazer a crítica à música deles, que a música é deles. Quando você vai estudar acerca de 1800 e alguma coisa, acerca da França, da Inglaterra, da Escócia, não faz sentido você ouvir aquele instrumento lá que eles tocam na Escócia, vestido com aquelas saias quadriculadas, aquelas roupas quadriculadas, que eu esqueci o nome agora, Tule, parece, não lembro, esqueci o nome. Não faz sentido você querer interpretar aquilo ali dentro do contexto brasileiro, e no meu caso baiano, né, que tem muita música ritmada aqui na Bahia, não faz sentido. Então, quando você lê a Bíblia, o Antigo Testamento, especialmente os Salmos, você precisa se adequar. É você que tem que se adequar ao texto. O texto está lá, o texto é perfeito, o texto é sagrado, o texto não tem erro. É você que tem que compreender. Não force a interpretação. Tá bom? Alguns até, neste sentido, por achar que não deve fazer isso ou fazer aquilo, omitem texto da Bíblia. Tem gente que nem lê Cantares. Cantares está na Bíblia, irmãos. Aí quando vai para cá que diz, louvai ao Senhor com palmas, aí a pessoa rebate, como é que faz isso? Tem igreja que não toca instrumento de sopro. A Bíblia vai falar, outros não tocam instrumento de percussão. Quando você vê ali símbolos altossonantes, são os pratos, aquele prato que tem na bateria, é o prato, símbolo altossonante, são aqueles que dão ritmo. Vocês vão ver, por exemplo, nós vamos estudar aqui no contexto, que tinha um dos que era responsável pela música de Davi, que ele tratava da música justamente sendo o mestre dos ritmos, o mestre dos pratos, era ele quem dava o ritmo. Então tudo isso está no contexto. Agora, nós somos do Brasil e lá Israel de quase 3.500 anos atrás. Então você tem que aprender a separar as coisas e não fazer crítica ao texto bíblico, que o texto bíblico está correto. Vamos à frente, né? Vamos ao item 2.2. Ponto 2, item 2, que diz os acrósticos. Salmos também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra ou seguem uma sequência alfabética. Deixa eu ver se eu tenho aqui para eu tentar te explicar. Você já abriu a tua Bíblia no livro dos Salmos, especialmente o Salmo 119? Salmo 119, se você tiver uma Bíblia aí, abra no Salmo 119. Salmo 119. Deixa eu ver se essa Bíblia aqui tem, se não tiver, eu pego ali a Bíblia de estudo pentecostal, que nela eu tenho certeza que tem. Aí você vai lendo lá e você vai encontrar alfa, beta, gama, ie, det, rim, tal. Aquilo ali, meu irmão, é uma forma que eles criaram para criar uma memorização. Eu não encontrei aqui, nesta Bíblia aqui não tem, então não vai dar para te mostrar a partir desta Bíblia aqui, mas o 119 ele tem isso aí, talvez a sua Bíblia tenha. É para você criar uma memorização. O nome daquilo chama-se acróstico. Por exemplo, o brasileiro ele tem algumas letras, né? 23 letras, com a mudança ortográfica talvez tenha acrescentado alguma que eu não lembro agora, mas você vai